Louvamos Allah Azza wa Jalla, que a paz de Allah esteja com o Rasul Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Presto testemunho que não há divindade além de Allah e que Muhammad sallallahu alaihi wa sallam é o mensageiro de Allah. Continuamos sobre o assunto do fim dos tempos e da vida após morte. Falamos na semana passada a respeito de profecias do Rasul sallallahu alaihi wa sallam, transmitindo para nós sinais pequenos do fim dos tempos. E devemos saudar o Rasul Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, agradecê-lo imensamente por ter nos alertado, transmitido a nós tudo o que nós precisávamos. E por que transmitir isso? Preocupação com o seu povo e revelação de Allah Azza wa Jal. Hoje falaremos a respeito dos sinais, dos maiores sinais, que surgirão um pouco antes do fim do mundo. Eles terão uma sequência. Quando surgir o primeiro sinal grande, não terá tempo e surgirá o segundo. Pedimos que Allah nos proteja a vocês de todo o mal e a todos os muçulmanos. Os sábios muçulmanos disseram que os sinais grandes do fim dos tempos são 10. O primeiro deles, o surgimento de uma pessoa que nós conhecemos através da transmissão do Rasul como Al-Mahdi, o guiado. O nome dele será igual ao nome do Rasul sallallahu alaihi wa sallam, e o nome dele, do pai dele, é igual ao nome do pai do Rasul. Talvez o nome do Mahdi, o guiado, seja Muhammad, filho de Abdullah, ou Ahmad, filho de Abdullah. O nome dele coincidentemente igual ao nome do Rasul, da descendência do Rasul Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, um jovem de corpo forte, de rosto iluminado, de testa larga, narrado pelo Rasul sallallahu alaihi wa sallam, transmitido para nós, para que tenhamos conhecimento. Disse o mensageiro sallallahu alaihi wa sallam: trago a vocês a boa notícia do surgimento do Mahdi, o guiado. Surgirá ou aparecerá numa época de muita discórdia entre as pessoas ou entre as nações. Surgirá numa época de muitos vulcões e tremores e terremotos. Abrangerá toda a terra a sua justiça e equidade. Fará ressurgir novamente depois da discórdia, da injustiça, da tirania. Fará surgir a justiça e a equidade. Ele será apoiado e surgirá próximo a Kaaba. Allah Azza wa Jal preparará ele de provisões para que seja o Mahdi num único dia ou numa única noite. Dará a ele todas as provisões e preparação necessária durante um dia ou durante uma noite. E as pessoas acompanharão ele, muitos apoiarão ele. Na sua época segue o Rasul sallallahu alaihi wa sallam dizendo: o bem prevalecerá, a fartura depois de um longo tempo de fome e de seca, muita chuva, muita plantação, muito dinheiro. Permanecerá na terra durante 7 ou 8 anos. Voltará a religião islâmica a ser a religião forte e predominante. Todos os muçulmanos serão honrados na terra e todos sentirão honra de serem crentes. Será apoiado por Allah Azza wa Jal, que dará a ele a firmeza. Nós muçulmanos sabemos e temos plena ciência que a narração do Rasul sallallahu alaihi wa sallam é verdadeira. Sabemos então que o Mahdi, mesmo que você escute falar que ele surgirá em tal lugar, ou ele já surgiu, ou ele surgirá, cada um puxando para o seu lado, saiba que a descrição dele é essa narrada hoje. O nome dele é igual ao nome do mensageiro, e o pai dele tem o mesmo nome do mensageiro Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. O segundo dos grandes sinais do fim dos tempos, o surgimento do que chamamos anticristo. Na realidade, ele se chama em árabe de Al-Masih, que tem 2 sentidos a palavra Messias, Al-Masih. O Messias muitas vezes é o caridoso, que é o Messias filho, Jesus filho de Maria. E o Messias muitas vezes é o injusto, esse é o Dajjal, que nós chamamos de anticristo, mas chamaremos ele a partir de agora de Dajjal. Um dos maiores males que surgirão desde o surgimento de Adão até o fim dos tempos. Um dos maiores testes que surgirão para a humanidade.
e tenha certeza que tudo o que você está escutando é verdade. Não deixe nenhuma ponta de dúvidas penetrar no seu coração, na sua mente. O hadith é narrado pelo Rasul. As características são narradas pelo mensageiro sallallahu alaihi wasallam. Por quê? Para alertar o povo dele, que ele tanto gosta, para que ninguém seja iludido com as façanhas do Dajjal, do Anticristo, que ele surgirá, e porque todos os mensageiros alertaram pelo grande mal que ele vai fazer, pela grande façanha e poder que ele vai ter, alertaram os seus povos para que ninguém o siga. O nome dele é Masih, também porque ele tem um dos olhos planos, lisos, sem cavidade e nem saliência. Um dos olhos dele, então, ele é cego de um olho. O olho dele é cego, não tem cavidade e nem saliências. Veja os detalhes narrados pelo Rasul sallallahu alaihi wasallam, para que a gente saiba, e se esse Dajjal surgir no nosso tempo, que ninguém se iluda e siga, porque ele terá muitas façanhas e muitos poderes, e apresentará eles diante das pessoas, e muita gente vai se iludir e vai segui-lo. Disse o Rasul sallallahu alaihi wasallam, na sua testa está escrito 3 letras, que querem dizer kafir, idólatra ou descrente. Essa palavra será lida e enxergada por todos os crentes, mesmo os analfabetos. Allah Azza wa Jal vai fazer com que eles saibam que nessa testa está escrito isso, e os não crentes não vão conseguir diferenciar. Características dele: um homem de uma cor mais para vermelho avermelhada, baixo, olho dele, como dissemos, plano, sem saliência nem cavidade. O cabelo dele é abundante e crespo. Terá muitas façanhas, muitos poderes. Ele alcançará todos os lugares e todas as cidades e todos os bairros, menos Meca e Medina, que estão sendo protegidas por anjos que não permitem a entrada dele. Ele vai ordenar que o céu mande chuva e vai chover com a ordem dele. Ele vai ordenar que a terra, que surja da terra as plantações, e vai acontecer na época dele. Ele vai conseguir fazer chover e vai conseguir que a terra brote. Numa época de muita fome e seca, isso vai iludir as pessoas. Ele surgirá com 2 rios, um rio de água e um rio de fogo. O crente, quando for oferecido a ele um desses rios, ele tem que entrar no rio de fogo. Tenha fé, feche os olhos, entre no rio de fogo e você beberá água saudável e agradável. Então ele terá essas façanhas. Da mesma forma que dissemos antes, isso tudo foi transmitido como alerta de todos os mensageiros e do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para que as pessoas fiquem atentas ao surgimento, e se ele surgir, não se iluda com o que ele vai lhe oferecer. Um dos sinais do surgimento dele é os imãs, os sábios, não falarem dele nos sermões e não alertarem sobre a existência dele. E é por isso que o Shaykh resolveu falar e abranger muito o assunto. Ele vai passar em cidades e lugares destruídos e vai ordenar para que essa destruição faça surgir os seus tesouros, e os tesouros surgirão, e os tesouros seguirão ele como os machos das abelhas seguem. Ele vai clamar que ele é divindade, que ele é Deus. Ele fará com que as pessoas acreditem nele com todas as façanhas. Chegará para as pessoas e dirá para elas: se eu trazer o seu pai morto novamente e sua mãe que já morreu, você vai acreditar na minha divindade? As pessoas dirão que sim. 2 satãs sobre a ordem dele vão surgir e vão dizer para aquela pessoa: eu sou seu pai, e a outra vai dizer: eu sou sua mãe, acredite nele. Ele vai chamar uma pessoa e dizer: se eu lhe matar e depois de ressuscitar novamente você vai acreditar na minha divindade? Então ele vai cortar a pessoa em 2 partes e depois vai fazê-la ressuscitar. Só que essa pessoa que ressuscitou sabe bem dos ensinamentos do Rasul, não se iludiu. Depois que ressuscitou novamente, foi partido em 2, ressuscitou e vai dizer: estou totalmente convencido, mais do que nunca, que você é o Dajjal, porque foi narrada a sua história para nós. Muitas pessoas vão seguir o anticristo Dajjal. Os maiores seguidores deles vão ser os judeus, que seguem todos os males desde o início até hoje. Não podem ver o mal que não querem segui-lo.
pelo que ele vai oferecer de tesouros, de façanhas e de poder, os primeiros seguidores vão ser os judeus. E as pessoas ignorantes que não tiveram acesso ao conhecimento, e as mulheres que seguem todas as coisas, ou todas as ilusões, e todas as modas, e tudo que se diz para elas acreditam. Até que tem uma narrativa do Rasul sallallahu alaihi wasallam que diz, na época do surgimento do Dajjal, o homem vai amarrar a sua esposa, sua filha e sua irmã, para que ela não saia de casa, porque se ela sair, fatalmente ela vai seguir o Dajjal. Ele permanecerá na vida mundana, reinando por 40 dias. Um dia do tamanho de um ano, o segundo dia é do tempo de um mês, o terceiro dia no tempo de uma semana, e o resto dos dias como os dias habituais nossos. Como se proteger do surgimento ou da existência ou do Dajjal? Primeiro, e como repetimos isso em todas as dificuldades, não temos escapatória a não ser o refúgio em Allah Azza wa Jal, seguir a diretriz de Allah, seguir o Islã e a Sunna do mensageiro sallallahu alaihi wa sallam, porque Allah Azza wa Jal diz no Alcorão Sagrado, e certamente aqueles que creem em Allah, Allah orientará os seus corações. Se você quer orientação, se você está em dúvida, se você tem alguma falha no seu coração, retorne para Allah, porque a orientação provém do sustentador, do orientador de Allah Azza wa Jal. Faça salat. Em todas as situações, sempre falamos que a precaução primeira é retornar para Allah Azza wa Jal, é seguir a diretriz dele. Uma outra precaução é conhecer os nomes e atributos de Allah Azza wa Jal. Porque quando você conhece a religião, você não se ilude com falácias e com ilusões. Você conhece a religião. Você conhecendo a religião sabe que não posso ver Allah vivo, somente se eu morrer e estiver no paraíso. Todo muçulmano tem que saber, Allah, divindade, não pode ser vista na terra, só pode ser visto no paraíso. Então quando surgir o anticristo, se você tem essa ciência, você não segue ele. Todo muçulmano sabe que Allah é perfeito. Ele não tem somente um olho, e sabe que o Dajjal é cego de um olho. Só segue o Dajjal quem realmente não conhece os sublimes nomes e atributos de Allah Azza wa Jal. Terceira coisa que podemos nos proteger é pedir o refúgio em Allah. O mensageiro de Allah Azza wa Jal diz, sempre que você estiver finalizando a salat, no final do tashahhud, diga, ó Allah, peço a sua proteção contra o castigo e sofrimento do túmulo, contra o mal do anticristo, contra o castigo do inferno, e contra o mal e a fitna e as intrigas da vida mundana e da outra vida. Não deixe de pedir a proteção de Allah em toda a salat que você fizer. Também estará protegido, inshallah, aquele que tem decoro e recita pelo menos os 10 primeiros versículos da surata, a caverna, Al-Kahf, ou então os 10 últimos versículos da surata, Al-Kahf, a caverna. E aquele que recitar a surata, a caverna, na noite de sexta-feira, que precede a sexta-feira, ou no dia de sexta-feira, o mensageiro sallallahu alaihi wasallam diz, ele terá luz plena entre as duas sexta-feiras. E no outro hadith, os seus pecados serão apagados e perdoados de uma sexta para outra e 3 dias a mais. O mensageiro sallallahu alaihi wasallam disse, quando surgir o Dajjal, mesmo que você esteja com a sua fé íntegra, inabalável, se afaste dele, porque as pessoas que se apresentarem a ele pensando, não, eu estou com fé firme, serão iludidas no final e seguirão. Então uma das maneiras de se proteger dele é se afastando dele de todas as formas. Dajjal é uma pessoa e não é uma espécie nem nação. Então ele é uma pessoa. Ibn Taymiyyah disse, mas podemos dividir em duas para clarear mais a situação. Ele disse que as intrigas e os males do Dajjal é uma pessoa, mas podemos comparar ele como uma espécie, para que da mesma forma que nós se afastamos e nos protegemos dele como pessoa, devemos nos proteger de várias espécies e nações e culturas. Palavras dos maiores sábios do Islã. E ele diz, se nós compararmos o Dajjal com culturas, devemos então nos afastar de certas culturas com a mesma ênfase que nós nos afastamos do Dajjal. Se não vamos comparar. O Dajjal é cego de um olho.
E a cultura materialista ocidental hoje também é cega, talvez, dos dois olhos. Porque da mesma forma que o corpo precisa de alimento, a alma precisa de alimento. Só que a cultura materialista só alimenta o corpo com desejos. Então ela é cega igual o Dajjal, que é cego de um olho. A cultura materialista é cega também, porque ela não traz o alimento suficiente para o corpo e para a alma. Da mesma forma que o Dajjal vai propagar a idolatria e a mentira e a hipocrisia, a cultura materialista da mesma forma propaga isso. A primeira que guerreia e ataca as religiões e a cultura materialista, principalmente o Islã. Da mesma forma que o Dajjal vai atacar o Islã, toda a cultura materialista ataca o Islã. Da mesma forma que o Dajjal é rápido na sua locomoção e vai atingir a terra inteira, a cultura materialista já atingiu a terra inteira, através da TV a cabo, através da internet, dos celulares, dos meios de comunicação. É uma comparação entre o Dajjal e essa cultura perdedora, baixa, chula, que muitas pessoas ainda querem seguir. Da mesma forma que o Dajjal vai ter muito poder e façanhas, e concretizar façanhas e ilusões, essa cultura materialista também, aos olhos de algumas pessoas, fizeram muita façanha, inventaram foguetes, aviões, navios, instrumentos diversos, façanhas. Da mesma forma que o Dajjal também, nós estamos comparando e voltamos a dizer, ele é uma pessoa que nós devemos nos precaver e se afastar dele. A cultura é uma espécie que devemos nos precaver e se afastar dele para a nossa proteção. Da mesma forma que os seguidores do Dajjal são na maioria judeus e mulheres, a cultura materialista, os maiores inventores e seguidores dela são os judeus e as mulheres. Ou então pensemos o porquê que das mulheres se comportarem dessa forma, o porquê das mulheres se despirem da sua honra, o porquê das mulheres se importarem mais com salto alto do que com a própria religião, o porquê que das mulheres admitirem se tornar um símbolo na mão dessa cultura ocidental, senão a ilusão e as façanhas que essa cultura materialista colocou dentro das mulheres. Da mesma forma que o Dajjal diz, eu dou a vida, mato e ressuscito, a cultura materialista também está querendo fazer a clonagem, está querendo clonar. Da mesma forma que o Dajjal vai fazer surgir os tesouros da terra, a cultura materialista fez surgir os tesouros também do petróleo, do óleo, do ferro e todos os tesouros que estão dentro da terra. Da mesma forma que o Dajjal é mentiroso, hipócrita, e uma pessoa que vai iludir as outras, a cultura materialista ocidental é hipócrita, mentirosa, ilusionista, está guiando as pessoas para as trevas. Devemos então retornar para Allah Azza wa Jal, pedir o perdão dele, o refúgio nele e a proteção dele para nós, familiares, muçulmanos inteiros e todos os seguidores do Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Terminar dizendo, o Dajjal é uma pessoa, não é uma cultura, mas o mal da cultura materialista é bem comparada ao surgimento do Dajjal. Nós não somos contra culturas, nós tomamos das culturas, de todas as culturas, aquilo que é puro e interessante para nós, e deixamos de lado tudo que é obsceno e impuro para que ninguém seja atingido.